Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Nós vamos continuar falando sobre algo que eu venho falando nesses últimos dias. E eu quero ter como base esse texto, Romanos capítulo 14, a partir do versículo 13. Estão me ouvindo bem aí, né? Vocês falam? Aleluia. Glória a Deus. Romanos 14, 13. Você achou aí? Muita gente não veio hoje. Irmão, ore pelos seus irmãos. Muita gente doente, né? Muita gente faltou hoje por conta desse surto aí de virose, misturado com Covid, misturado com um bocado de coisa. Então, vamos orar uns pelos outros, amém? Beleza. Romanos 14, versículo 13. Você encontrou? Diz assim, ó. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Estou convencido, sendo completamente persuadido no Senhor Jesus, que nada é impuro em si mesmo, mas se alguém considera algo impuro, então para tal pessoa é impuro. Agora olha, presta bastante atenção no verso 15. Se o seu irmão se entristece por causa do que você come, então você já não está agindo por amor. Agora olha o final desse versículo. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu por causa da sua comida. Obrigado, meu lindo. Amém? Não destrua o seu irmão. Diga comigo, destrua. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu por causa da sua comida. Portanto, não deixe aquilo que vocês consideram bom ser difamado, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nessa manhã nós estamos completamente rendidos à Tua voz. Queremos dizer que Tu és o Senhor das nossas vidas, não há outro como o Senhor. Nos instrua nessa manhã, nos conduza dentro das Escrituras Sagradas, que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém, gente? Ele termina esse trecho que nós lemos, no verso 19, dizendo assim, ó. Por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz, verso 18, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Deixa eu trazer aqui um pano de fundo para você entender melhor esse texto que nós acabamos de ler. O que está acontecendo aqui? Esse capítulo 14 de Romanos, Paulo trata aqui de um dilema. Né? Que dilema é esse? É um dilema ético. É um dilema, irmãos, que estava sendo vivenciada pela comunidade, por muitas comunidades cristãs do seu tempo. Aqui ele está escrevendo aos romanos, mas esse problema estava em várias comunidades daquela época. Que problema era esse? As discussões sobre alimentação e práticas alimentares, elas estavam se tornando um motivo de divisão, de tensão entre os irmãos. Amém? Paulo não está falando aqui apenas de um alimento. Nesse contexto aqui, irmãos, o que Paulo está mostrando? Paulo mostra aqui nesse contexto como que uma preferência, como que uma necessidade pessoal pode se tornar causa de tropeço, pode se tornar uma ruptura no relacionamento entre irmãos. Ele está dizendo assim, olha só, preferências, necessidades pessoais podem nos dividir, pode nos separar. E é para isso que ele chama a atenção aqui, não é?
quando cada pessoa, o princípio que ele ensina aqui é quando cada pessoa, ela passa a agir, quando cada um de vocês aqui, ó, quando cada um de nós, passamos a agir apenas para satisfazer a nós mesmos, quando nós deixamos de considerar que o impacto das nossas atitudes sobre o outro, irmãos, a unidade do corpo começa a se fragilizar. Quando nós passamos a não considerar mais que o outro pode ser impactado por aquilo que eu estou fazendo, quando nós passamos a considerar que o outro pode ser totalmente marcado por coisas simples que fazemos, como escolher uma comida para comer, a unidade começa a ser fragilizada. A comunhão deixa de ser preservada. E aí começa então a divisão. A divisão não começa quando você fica mal com o próximo. A divisão começa quando na sua consciência, a sua liberdade está acima do amor que você tem pelo outro. Você está aqui comigo? Então, aqui, irmãos, é muito mais do que uma questão de cardápio. Paulo não está falando só de alimento. O que estava em jogo aqui não era a escolha do prato principal. O que estava em jogo aqui não era a escolha do cardápio da próxima refeição. Não. O que estava em jogo aqui era a forma como a liberdade cristã estava sendo exercida. E aí, meu amigo, quando eu olho para a nossa realidade, eu penso que nós precisamos atentar para isso. Porque nós lemos mal as Escrituras. Por isso que é importante você, a oportunidade que você tiver de fazer escolas teológicas, irmão, faz. Ah, mas eu não quero fazer com vocês. Faça com quem você quiser, onde você quiser, mas faça. É importante nós mergulharmos para podermos entender. Amém? Então, a gente lê o texto e fala assim, ah, não, mas foi para a liberdade que Cristo me libertou. Não, aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E nós achamos que a liberdade é para nós vivermos do jeito que a gente quer. Cristo não libertou você para viver como você quer viver. Não foi para essa liberdade que Ele te libertou. Cristo libertou você para estar livre para obedecer. Está aqui comigo? Então não é para viver do jeito que você quer. Ele está dizendo assim, olha, não tem mais nada, depois do sacrifício, não tem mais nada que impeça você de obedecer a minha ordem. Você está livre para ser um homem obediente. Você está livre para ser uma mulher obediente. É para viver do jeito que eu quero? Não, é para obedecer as instruções que Ele dá. Amém, irmãos? Então, o que estava acontecendo aqui? Muitas diferenças de pensamento, né, especialmente entre gentios e judeus, estavam colocando à prova a unidade da igreja. A unidade da igreja estava sendo colocada à prova porque pessoas pensavam diferente umas das outras e nenhuma delas queria abrir mão do seu pensamento. E às vezes, irmãos, o que nos divide é apenas uma questão de perspectiva. O que nos divide é apenas um ângulo pelo qual nós estamos enxergando. Nós podemos estar enxergando o mesmo ponto, mas de pontos de vista diferentes, de perspectivas diferentes. Podemos enxergar o mesmo Cristo e vermos facetas diferentes do seu caráter. Vocês estão entendendo isso? O que Paulo estava ensinando aqui para esses irmãos e, consequentemente, para nós, é que se nós não aprendermos a conviver com as diferenças uns dos outros, dificilmente nós vamos preservar a unidade uns com os outros. Irmão, não espere todo mundo ser igual a você para você ser um com ele. Porque senão você não vai ser um com ninguém nunca. Porque ninguém nunca vai ser igual a você. Não, eu não ando com fulano porque fulano é muito diferente de mim. É com ele que você tem que andar mesmo. Porque senão você vai andar sozinho, porque não tem ninguém igual a você no mundo. Aleluia. A gente acha que as diferenças nos separam. Paulo está dizendo assim, não, gente. Se o amor sobressai sobre a liberdade, as diferenças elas vão nos unir. Você está aqui comigo? Porque a verdadeira unidade, ela não nasce na uniformidade. Onde que nasce a verdadeira unidade? Na disposição de andarmos juntos, apesar das diferenças. Aí nasce a verdadeira unidade. Mesmo quando o outro pensa diferente, mesmo quando o outro age diferente, nós podemos caminhar dentro do mesmo propósito. Você está aqui comigo? Então, nesse contexto aqui, Paulo,
ele não oferece uma lei, ele não oferece uma regra pontual. Ele não fala assim, olha só, gente, presta atenção, está tendo uma dificuldade aqui entre vocês, né, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, a partir de agora, a lei é essa, a regra é essa. Não, ele não oferece uma lei pontual. O que Paulo faz? Paulo, ele oferece um princípio que orienta não só aquela situação. O princípio que Paulo oferece aqui não resolve só essa problemática que nós estamos vendo aqui. Paulo, ele oferece aqui um princípio que orienta toda a vida cristã. Ah, pastor, que princípio é esse? O amor deve governar a liberdade. Versículo 15, ele fala assim, ó, se o seu irmão se o seu irmão se entristece por causa do que você come, então você já não está agindo por amor. Aí ele vai um pouco mais fundo. Não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu por causa de uma comida. Ele estabelece o amor como um princípio. E o princípio que ele estabelece é, gente, o amor precisa dominar a liberdade. Se você acha que você é livre e essa liberdade está afetando o outro, o seu amor pelo outro precisa estar acima dessa liberdade. Se for para eu viver, entre aspas, aprisionado para que o outro seja livre, essa é a postura que eu tenho que tomar. Bom, eu estou muito longe disso. Eu tenho um diário, eu sou do tempo do diário, que eu escrevo as minhas mazelas. Quando eu quero brigar com minha mulher, eu brigo com o meu diário. Vou lá e escrevo. Se você ler meu diário, você desvia, você escandaliza. E essa semana eu estava lendo algumas coisas que eu escrevi no final do ano passado. Eu comecei a perceber, lendo esse diário, que dentro de mim tem uma profunda angústia. Porque eu não sei se eu estou disposto a abrir mão da minha liberdade por amor a você. Isso me confronta. Isso me confronta porque eu vejo que eu estou longe do meu amado Jesus. Estou longe. Eu estou longe do nosso mestre, irmãos. O Zé leu aqui Filipenses capítulo 2. Fala sobre um Cristo que é Deus e que abriu mão de ser Deus para se humilhar e se tornar servo. E o que motivou isso? Amor. Sabe por que Jesus, irmãos, olha só para mim aqui, ó. Jesus não criou eu e você porque ele era carente de companhia. Não. Quando Jesus envia seus discípulos, ele fala assim, olha, com o mesmo amor que o Pai me amou, eu amo vocês. Você está aqui comigo? O mesmo amor. Então, ele não vivia na eternidade, olhou para um lado, olhou para o outro e disse, rapaz, que lugarzinho aziado. Aziado é uma parada bem nossa, né? Que lugarzinho chato. Tem ninguém para conversar, não tem ninguém. Eu estou carente de companhia. Ah, vou criar alguém. Criou alguém. Não. Sabe por quê? Que Jesus, sabe por que Deus nos criou? Não é porque Jesus faltava companhia para ele. Não, é porque lhe sobrava amor. Irmão, na eternidade, Jesus era o alvo do amor do Pai. Assim como o Pai me amou antes da fundação do mundo, disse ele. Então, na eternidade, Jesus é o alvo do amor do Pai. Só que a natureza de Cristo não é só uma natureza receptora, é uma natureza doadora. Como é que Jesus prova amor? É recebendo? Não. Ele amou o mundo de tal maneira. Como ele provou isso? Ele deu o seu filho. Por quê? Porque a sua natureza, ela é uma natureza doadora, não é uma natureza somente receptora. E na eternidade ele vivia recebendo amor do Pai. Só que por causa da sua natureza doadora, ele precisava despejar esse amor sobre alguém. Você entende isso? E ele criou o homem, não porque lhe faltava uma companhia, mas porque lhe sobrava amor, ele tinha que dar amor para alguém. Então ele fala assim, olha, assim como o Pai me amou na eternidade, eu estou agora amando vocês. Então o amor que eu recebi do Pai, eu estou transmitindo para vocês. Por isso que ele veio e abriu mão do seu trono e morreu numa cruz. Por causa do seu tão grande amor. Está aqui comigo, irmão? Então o princípio que Paulo ensina para resolver essa problemática é, gente, a liberdade não pode estar acima do amor.
Ah, eu sou livre, mas você ama mais. Você ama mais do que você é livre. Estão fazendo entender, amém? A liberdade, sim, ela é um presente do Evangelho. Mas a liberdade não é soberana. Não é soberana. Ela precisa ser conduzida. A liberdade, irmãos, ela precisa ser moldada. E se necessário for, a liberdade pode ser limitada pelo amor. Então ela tem que ser conduzida pelo amor, ela tem que ser moldada pelo amor e ela tem que ser limitada pelo amor. O amor é quem conduz a liberdade. Você é livre até que o outro seja afetado. Não, eu vivo como eu quero, não estou nem aí. Se está afetando o outro, irmão, você é mais prisioneiro do que você imagina. Você está aqui comigo, irmãos? Então, quando essa liberdade, ela passa a sobrepor o amor, ela deixa de refletir o caráter de Cristo. Quando você diz que é livre, e essa sua liberdade está acima do amor que você tem pelo outro, você deixa de refletir o caráter de Cristo. Lembre-se, a igreja não é só um lugar para a presença de Deus. A igreja também é um lugar para a família de Deus. Amém? Então, se você é igreja, você não pode mais viver como você quer. Se você é igreja, você não está mais livre para viver, para decidir como que você vai viver. Aleluia. Então eu sou livre, até que o outro seja afetado. Não, estou nem aí, eu que escolho minha vida. Você é igreja? É. Então você não pode viver mais para si mesmo. Amém? Então Paulo ensina que a grande questão aqui não é, eu vou fazer alguma coisa, eu posso? Não. A grande questão é, isso edifica? Eu tenho alguma coisa para fazer, isso edifica? Porque o amor é o principal critério que vai regular o uso legítimo da nossa liberdade. Presta atenção, o amor é o principal critério que vai regular o uso legítimo da sua liberdade. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo aqui nesse versículo, ele ressalta a centralidade do amor fraternal. Gente, presta atenção, se você está escandalizando o outro por causa de uma comida, você já não está agindo por amor. E aí ele evidencia como que atitudes, irmãos, individuais, podem repercutir diretamente na vida da nossa comunidade de fé. O responsável pela edificação dessa igreja não é só a sua liderança, é toda a sua membresia. Pastor, como é que eu faço para cooperar com a minha igreja? A primeira coisa que eu tenho que fazer é servir? Não, é só viver para a glória de Deus. A melhor coisa que você pode fazer para cooperar com essa igreja não é vir aqui cantar no louvor, se você é um bom músico. Não é vir aqui pregar a palavra. E eu tenho certeza que aqui tem pregadores que, meu Deus do céu. Pastor, como é que eu faço para cooperar com a minha comunidade de fé? É ir lá pregar no culto? Não. Você começa sendo um marido melhor para sua esposa. Você começa sendo uma esposa melhor para o seu marido. Você começa sendo um filho melhor para os seus pais. Você começa sendo um pai melhor para os seus filhos. Você começa sendo um patrão melhor para os seus funcionários, um funcionário melhor para o teu patrão. Irmão, você vivendo para a glória de Deus é o primeiro passo para você cooperar com a sua comunidade de fé. Agora eu acho que é aquela hora do culto que você fala amém. Então o amor precisa ficar evidente nas nossas atitudes individuais. E você precisa entender que a sua vida pessoal, irmãos, repercute diretamente na vida da comunidade. A partir do momento que você se torna membro de uma comunidade como essa, nem o seu pecado é problema seu. A partir do momento que você se torna membro de uma comunidade como essa, até o seu pecado é problema nosso. Não, é problema meu. Não. Um dia a gente foi lidar com uma situação aqui, o irmão quis crescer para cima de mim. Não, pastor, deixa que eu resolvo. Eu falei, não, querido, o meu sonho é deixar que você resolva. Só que você faz parte de uma comunidade. O seu pecado não é problema seu, é nosso. Você tem que responder isso, meu amigo. Quer dizer que na hora de servir os outros, ajudar os outros, é nós. Aí na hora de, não, agora sou eu. Não. Ou é nós em tudo, ou não é nós em nada.
Você está entendendo isso, irmão? Então, Paulo ensina que nenhuma ação isolada, nenhuma ação ela é isolada dentro do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, irmãos, o que você faz com o seu celular de madrugada dentro do seu quarto é problema nosso, está afetando quem nós somos. Se você faz parte do corpo de Cristo, a segunda olhadinha que você dá para aquela mulher na academia, não é problema só seu, é problema nosso. Você está afetando quem nós somos como igreja. Amém, gente? Se você faz parte de uma comunidade como essa, o imposto que você sonega no final do mês, que você liga para o seu contador dizendo assim, amigo, não, eu vou dar um jeito. O jeitinho que ele vai dar vai afetar quem nós somos como igreja. Se nós estamos com uma missão no Suriname e você é um sonegador de imposto, faz parte dessa igreja, você está afetando o que nós estamos fazendo no Suriname. Aleluia. Porque no corpo de Cristo, nenhuma ação é isolada. Vai respingar em todo mundo, meu amigo. Você está aqui comigo? Irmão, quando eu não sou perfeito, não, eu peco, tá? Mas tem coisas que eu brinco com os meninos que a gente só pode pecar pecado novo. Pecado que você já pecou, você não pode mais pecar, não, é só pecado novo. Quando eu sou tentado a cair de novo em coisas que eu já caí antes, eu não lembro só de mim, não, irmão. Rapaz, eu acho que vai comprometer o meu ministério. Não, eu lembro de cada um aqui, ó. Da comunidade, da minha casa, vai afetar todos nós. Irmão, a gente tem atendido vários pastores que desviaram da rota. E é impressionante o estrago que o desvio de um homem de frente faz. Ele não cai sozinho, ele derruba todo mundo. Irmão, quando o homem caiu no Éden, tudo que estava debaixo da sua autoridade caiu junto. Amém? Por quê? Porque a natureza da tua autoridade tem a mesma natureza da tua submissão. Se você não se submete à ordem de Deus, nada que está debaixo da sua ordem vai submeter a você também. É assim que funciona. Eu estou me fazendo entender, irmãos? Então, se você faz parte de uma comunidade, tudo que você faz reflete em quem nós somos. Então, irmão, se uma prática, o que Paulo está dizendo aqui é assim, ó, rapaz, se uma prática, ainda que legítima, não vou nem falar de pecado, uma prática, que nem pecado é legítima. Uma prática que é aparentemente neutra, como, por exemplo, comer determinada comida. Se uma prática como essa provoca tristeza, provoca escândalo em um irmão, essa prática precisa ser reconsiderada, irmão. Não, mas não é pecado. A questão aqui não é pecado, a questão é liberdade. Abrir mão do que é proibido é muito fácil. Você não prova amor por Deus quando você abre mão do que é proibido. Não, eu amo ao Senhor, nunca mais roubei. Irmão, roubar não é... eu amo o Senhor, nunca mais adulterei. Irmão, abrir mão do que é proibido é fácil demais. Você prova amor por Deus quando você abre mão do que é permitido. Aí você prova amor por Deus. Não, mas não é pecado. O autor de Hebreus fala que a gente precisa abrir mão de todo pecado e todo peso. Não é só pecado, é peso. Tem coisas que não é pecado, mas é peso. Vai pesar sobre a sua jornada. Vai pesar sobre a sua movimentação. Quantos estão entendendo isso? Não, isso é besteira, é só comer um prato de alimento. Irmão, se essa prática legítima provoca o escândalo do outro, a gente precisa reconsiderar ela. Por amor ao outro. Então, por amor ao outro, eu tenho que estar disposto a abrir mão da minha liberdade. Então, para o apóstolo Paulo aqui, o critério não é apenas liberdade pessoal. O critério é impacto relacional. Não é só, eu posso, eu sou livre, eu vou fazer. Não, qual é o impacto que essa atitude vai ter na comunidade que eu faço parte? Qual o impacto que essa atitude vai ter na minha família? Na minha casa? Então não é só, irmãos, liberdade pessoal, é impacto relacional. Isso precisa ser um filtro. Tudo que nós formos fazer, cara, qual é o impacto que essa minha ação vai ter na comunidade que eu faço parte? Ah, não, mas eu não sou nem líder. Se você é membro, irmão, quanto já deu uma topada com o dedinho assim, o dedo midinho, no canto de uma parede?
Eu desconfio que tem uma mangueirinha que liga o dedo midinho com uma lágrima do olho. Porque tu dá uma topada, chega a sair lágrima do olho. Parece assim que é um membro muito pequeno, mas que afeta todo o corpo, irmão. Paulo não está falando aqui de pessoas que ocupam liderança de igreja. Paulo está falando daquele que faz parte de uma comunidade. Paulo não está falando aqui de um pecado escandaloso. Paulo está falando de comer uma comida. Quantos estão entendendo isso? Então, a maturidade cristã, ela se revela. Isso aqui é fantástico. Quando que a maturidade cristã, ela se revela, ela se evidencia? Quando o amor pesa mais do que o direito. Escute isso. Escute isso. A maturidade cristã se revela quando o amor pesa mais do que o direito. Eu tenho direito, mas eu abro mão porque eu amo. Você está aqui comigo, irmão? Está tudo bem com vocês? Estou achando vocês meio tensos. Está tudo certo. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorrisinho para ele aí e fala assim, calma, querido, você está nervoso? Calma, filho. Se acalma, ainda nem começou. Canta uma música para ele, fala assim, ó, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Eu e os meus pensamentos, eu estava ali adorando, aí eu falei, rapaz, essa música dava para cantar para alguns irmãos aqui na igreja. Ah, Jesus. Então, sabe, às vezes, sabe qual é a maior prova de amor que você pode demonstrar por alguém? A maior prova de amor é abrir mão do seu direito. Irmão, eu estou usando com você aqui princípios que eu luto para usar no meu casamento. É difícil, mas eu estou tentando. Princípios que a gente luta para usar no casamento. Quantos maridos tem aqui? Você não tem direito de nada. Começa por aqui a conversa. Você está errado. Ah, mas está errado, meu amigo. Acabou. Não, mas não sei o que. Está errado também. Você não tem razão. Então, meu amigo, abra mão do direito. Prove o seu amor. Abrindo mão do seu direito. Hã? Você está errado, não adianta discutir. O assunto que puxar. Qual é o assunto? Está errado. Ah, pastor, mas é porque está errado. Está errado, sempre está errado. Acabou. A maior prova de amor, irmãos, é abrir mão do seu direito. Você tem direito de muita coisa, mas porque você ama, você abre mão desse direito. Amém? A ênfase aqui, nesse texto, ela não está apenas nessa liberdade cristã. Paulo está falando da responsabilidade que cada crente tem pelo bem-estar espiritual do seu irmão. Olha só o capítulo 15, só um pouquinho mais na frente aí, versículo 1. Você fala assim, não, eu sou um homem maduro, eu sou forte, é mesmo? Como que você demonstra a sua força? Romanos 15:1 diz assim, ó, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Você é forte? Então abra mão da sua vontade. O mundo que vivemos hoje diz que se você abrir mão da sua vontade, você é fraco. Não ceda, não. Se o outro está errado, é ele que tem que ceder. Ah, você é forte? Eu sou tão forte, mas tão forte, que eu posso me fazer de fraco. Eu posso abrir mão da minha razão. Você tá entendendo isso? Eu não quero ter razão. Eu já falei isso aqui várias vezes. Terão momentos que você vai ter que escolher se você vai ficar com a razão ou com a paz. As duas coisas não será possível. Então, se você quer ter paz, você vai ter que abrir mão da razão. Ah, pastor, eu tenho razão. Tá, então você quer ter paz? Quero. Então abra mão da razão. Paulo está dizendo assim, ó, presta atenção. Você é forte? Então a responsabilidade está com você. Não, o problema é que ele é fraco. Não, se você é forte, a responsabilidade é sua. Presta atenção nisso. A responsabilidade está com os fortes. Então a responsabilidade
do bem-estar do outro está com aquele que é mais forte. Então, numa relação, quem é mais forte? Sou eu. Então, a responsabilidade de conduzir o outro está comigo. Você está aqui comigo, irmão? Aí ele fala assim no verso 2: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem-estar dele, a fim de edificá-lo. Querido, um homem forte, uma mulher forte, não está preocupado em se autopromover. Não está preocupado com o seu bem-estar. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Verso 3. Pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Então, tudo o que foi escrito no passado tinha um propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por que eu tenho que fazer isso? Porque foi isso que Cristo fez. Ele é o nosso exemplo. Então, a expressão de amor que floresce na comunidade, ela deve prevalecer sobre as nossas preferências pessoais. Você está aqui comigo, irmão? Ela deve orientar as nossas atitudes, irmãos. Em favor de quem? Do outro? Não, em favor da edificação, em favor da unidade do corpo. Então, o sofrimento de alguém que pertence à nossa família espiritual, o sofrimento de alguém que pertence à família de Cristo, deve nos conduzir à renúncia de práticas que possam ferir o outro. Irmão, isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho. Isso aqui foi o que o nosso mestre fez. Irmão, quem tinha razão? Era Jesus ou era a multidão? Jesus abre mão da razão, abre mão do direito. Por quê? Porque amou. Parece que nós estamos seguindo outro Deus. Parece que nós levantamos a mão, falamos sobre o Cristo da Bíblia, adoramos o Cristo da Bíblia e imitamos outro Cristo, outro Deus. Essa é a impressão que eu tenho, não é de você, não é de mim. Precisamos começar a orientar as nossas atitudes em favor da edificação do corpo. Então não é se eu posso fazer ou não, é, cara, isso aqui vai edificar a comunidade, vai edificar o corpo que eu faço parte. O sofrimento do outro, irmãos, que pertence à família de Cristo, deve nos conduzir à renúncia, a renunciar a práticas que vão ferir o próximo. E o que isso comunica? Quando você abre mão do seu direito em amor ao outro, o que isso comunica? Isso evidencia a seriedade do sacrifício de Cristo. Versículo 15, ele fala assim, ó, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Você evidencia a seriedade desse sacrifício. Então, quando você lembra que aquele irmão foi alvo do mesmo amor, do mesmo sangue derramado, da mesma cruz, a sua escolha deixa de ser apenas pessoal e passa a ser uma escolha responsável. Jesus morreu por esse cara também. O sangue foi derramado por ele também. A cruz alcançou ele também. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então esse texto aqui, ele nos ensina sobre a valorização do outro. Nos ensina a agir sempre a partir do amor, preservando a unidade, encorajando o outro, com vista à edificação mútua do corpo de Cristo. Irmãos, preste atenção numa coisa, a vida cristã, a verdadeira vida cristã não pode ser vivida para si mesmo. Não pode. A verdadeira vida cristã é vivida para o outro. Amém? O amor, ele nunca se poupa. O amor sempre poupa o outro. O verdadeiro amor nunca se poupa. Então Paulo, ele é muito direto. Ele fala assim, olha, gente, não destrua por causa de uma comida aquele por quem Cristo entregou sua vida.
Não destrua por causa de uma bebida aquele por quem Cristo entregou sua vida. Não destrua por causa de uma atitude simples, que pode ser normal para você. Aquele por quem Cristo entregou a sua vida. Isso me confronta, não sei como que você ouve isso. Aí Paulo ele vai um pouco mais fundo, parece que ele aprofunda o seu alerta no versículo 15. Ele vai um pouco mais fundo. Ele mostra aqui que o problema não é tão pequeno quando a gente acha que é. Ah não, Paulo está falando de comida. Não. Ele vai mais fundo. Não se trata apenas de incomodar o irmão. Irmãos, a atitude dos fortes pode levar o mais fraco à ruína espiritual. Preste atenção nisso. A atitude dos fortes pode levar o mais fraco à ruína espiritual. Ele pode se afundar em culpa. Ele pode se afundar em confusão. E ele pode até mesmo se afastar da fé. Preste atenção, Paulo não usa uma palavra qualquer. Ele não fala assim, não atrapalhe o seu irmão, porque em Cristo morreu. Não, ele não fala de atrapalhar. Ele não fala assim, não entristeça o seu irmão, porque em Cristo morreu. Não. A palavra que ele usa é destruir. O impacto na vida do outro é profundo. É profundo. E essa palavra destruir é uma palavra, para mim, é uma palavra muito forte. Paulo demonstra aqui a gravidade da situação. Não é só um prato de comida, é a destruição de alguém. Irmão, não é só uma atitude simples, é a destruição de alguém. Não, isso é besteira. Não é besteira, é a destruição de alguém. Quantos estão entendendo isso? E aí ele lembra algo muito mais sério. O que ele lembra? Cristo morreu pelo irmão que é fraco. Esse irmão que você diz que é fraco, Cristo morreu por ele. Cristo morreu. Jesus pagou um preço altíssimo para salvar esse irmão. Então, irmão, vamos lá. Como que alguém que faz parte da família de Deus, que faz parte do corpo de Cristo, como que alguém pode se recusar a abrir mão de algo tão pequeno quanto um tipo de comida por amor a Ele? Como que alguém pode deixar de recusar algo tão ínfimo, irmãos? Não, eu sou forte, por isso eu não abro mão. Você está demonstrando que é fraco. Se você é forte, você fala assim, não, cara, entre a minha liberdade de fazer isso, que eu acho que não é pecado, e o bem-estar do outro, eu sou forte o suficiente para abrir mão disso pelo bem-estar do outro. Eu estou me fazendo entender aqui, irmãos. Imagina só você destruir alguém por quem Cristo entregou a vida. Cara, isso aqui é muito forte. Imagina você destruir uma pessoa que foi alvo do amor de Deus. Em outras palavras, irmãos, se Cristo entregou a própria vida por esse irmão, você não pode abrir mão de um prato de comida por ele? É isso que Paulo está dizendo aqui. Se Cristo abriu mão da sua vida pelo bem-estar desse irmão, você não pode abrir mão de um copo de bebida, de um charuto. Porque Spurgeon fumou. Spurgeon também orava muito, você ora? Só quer a parte ruim, não quer a parte boa. Você não pode abrir mão de uma atitude que, beleza, não é pecado, é de boa, mas por causa do outro. Cristo entregou a vida por causa dele, você não pode deixar de lado um prato de comida. Não, irmãos, aí o seu Deus é o ventre. Você está aqui comigo? Então, o peso do argumento de Paulo aqui é, meus irmãos, o amor está acima da liberdade. Paulo chega a essa conclusão. Se nós, irmãos, se o crente não está atento ao impacto que o seu comportamento pode causar na vida do outro, ainda que sem intenção, ele se afastou da essência da vida cristã. Porque a verdadeira vida cristã não é vivida numa ilha isolada de todo mundo. A verdadeira vida cristã não é vivida no alto de um monte, arrodeado de prateleira de livro e solitário. Não.
Ou viver como cristão não é viver no caminho de Cristo? Ou mudou o conceito de cristão? Não é mais pequenos cristos, não é mais imitações de quem ele é. Só se mudou. Porque viver como cristão é caminhar esse caminho, o caminho do Cristo. E o caminho do Cristo tem um ritmo próprio. O caminho do Cristo, o ritmo do caminho do Cristo é o amor. Esse é o ritmo. Você está aqui comigo? É o que motivava. É o que levava ele a ir e a vir. Então, seguir Jesus, irmãos, é ajustar os nossos passos a esse compasso do amor. Permitindo que ele regule as nossas escolhas. Sabe, eu vou comprar um carro. Eu posso comprar um carro só para minha família. Mas porque eu amo, eu penso no outro. Eu vou comprar um carro para servir. Tem irmãos aqui nessa comunidade que até o carro que vai comprar é para servir o próximo. O Sandro aqui foi comprar um carro. Ele poderia comprar outro carro, não podia? Tu precisa de carro de caminhonete, de carroceria para quê? Carrega material de construção, trabalha com isso? Não. Pastor Igor, irmão, tinha um carrinho que servia a casa dele tranquilamente. Tranquilamente. Precisava de outro. Se endividou, coitado, para trocar de carro. Por quê? Por causa do amor. Eu vou servir o próximo. Esse meu carro aqui serve só minha casa. Irmão, e quem vive, quem segue o compasso do amor, não vive para si, somente para si. Ele vive, ele olha para o outro. Você está entendendo isso? Isso é seguir os passos de Jesus. Então o amor começa a regular nossas escolhas. O amor começa a regular os nossos limites. Não, eu posso ir até o Japão, mas eu vou até aqui. Porque se eu passar daqui, eu afeto o próximo. Irmão, tem coisas que eu posso fazer. Por que você não faz? Por causa do amor que eu tenho por vocês. Você entende isso? Tem coisas que eu posso fazer e entre eu e Deus está resolvido. Não tem crise entre nós dois. E não tem aquela dúvida, Senhor, será que isso aqui é pecado? Não é. Rapaz, eu acho que é. Jesus tentando me convencer e eu tentando convencer ele. Não, e se eu fizer isso? Mas se eu fizer aquilo? Não tem crise entre nós dois. Está resolvido. E por que você não faz? Porque eu não quero escandalizar você. Eu abro mão da minha liberdade por causa do amor que eu tenho por você. Isso é seguir o compasso do amor, irmãos. É permitir que o amor, ele regule os nossos limites. Ele regule a liberdade das nossas vidas. Você está aqui comigo, irmão? Então, quando o amor ele deixa de ser o critério, nós deixamos de caminhar como Cristo caminhou. Quando o amor deixa de ser o critério que você usa para modelar a tua vida, você já não está andando mais como Cristo. Então, para o apóstolo Paulo, irmãos, ele acreditava que o amor não era apenas algo que as pessoas elas evocavam. Ah, eu quero amar. Jesus me dá amor. Ele acreditava que o amor não era algo que ia aumentando por força de vontade. Não, quanto mais eu faço, mais o amor cresce. Não. O amor cristão não nasce do esforço humano. O amor cristão nasce da experiência com o próprio Deus. Amém? Amém? O amor cristão começa com o Pai. O Pai que nos amou primeiro. Como eu falei aqui. Depois, esse amor, ele ganha uma forma. Ele ganha uma forma concreta em Cristo, que se entregou por nós. A fonte do amor é o coração do Pai. E como que eu vejo esse amor? É na vida do Filho. Você quer aprender sobre o amor do Pai? Olhe para a vida do Filho. E esse amor que nasceu no coração do Pai, se tornou evidente na vida do Filho, se torna uma realidade prática em nós por meio do Espírito. Você, por conta própria, não pode gerar esse amor dentro de você. Nós precisamos do Espírito para isso. Então, para o apóstolo Paulo, irmãos, amar não era apenas uma decisão moral. Amar é fruto de uma vida nova. Você está aqui comigo?
Amar é o resultado de ter sido alcançado pela graça de Deus. Ah, pastor, o senhor não sabe porque eu não consigo amar, eu sou amargurado, eu não consigo. Irmão, pode ser uma evidência de que você ainda não foi alcançado de verdade pela graça de Deus. Quantos estão entendendo isso? Quem reconhece que foi amado sacrificialmente, aprende a amar sacrificialmente. Quem reconhece que foi amado sem merecer, começa a amar sem impor. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, Romanos 14 não é um apelo simples. Ele não está dizendo assim, seja tolerantes. Não, não, não. É muito mais profundo. O apelo do apóstolo Paulo é muito mais profundo. Ele está dizendo assim, gente, vivam à altura do amor que vocês já receberam. E eu vou falar um negócio para vocês, essa tem sido a minha oração. Umas pessoas caminham perto de mim e falam assim, cara, tu mudou muito, porque uma situação como essa, no passado, tu já tinha cortado o pescoço. Eu acho que eu dei alguns passos, irmãos. Eu olho para mim mesmo e eu acho que eu dei alguns passos. Eu consegui crescer um pouco nesse quesito. Porque eu fui alcançado sem merecer. O amor do Pai me alcançou sem que eu merecesse. O que eu merecia era destruição total. Eu merecia o inferno. Irmão, eu sou ruim, irmão. Sou ruim. Mas o amor dele me alcançou. E se eu fui alcançado sem merecer, irmão, eu vou manifestar esse amor para aqueles que eu julgo não merecer também. Você está entendendo isso? Então, quando nós entendemos que Cristo morreu também por aquele irmão que pensa diferente, a liberdade, ela passa a ser governada pela gratidão. Pela gratidão. E o amor deixa de ser uma teoria e se torna uma prática diária. Se torna uma vida prática. O amor começa a limitar os nossos direitos. E aí ele começa a construir pontes entre os irmãos que são diferentes uns dos outros. Ele começa a construir pontes e não muros. Quantos estão entendendo isso? O texto que o Zé leu aqui, Filipenses capítulo 2. Vamos abrir para a gente concluir. Filipenses capítulo 2. Versículo 1 diz assim, portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Aí ele continua dizendo assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses do outro. Meu Deus, como eu estou longe disso. Como eu estou longe disso. Como eu tenho vivido para os meus próprios interesses. Fica tranquilo, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Como eu trabalho só para mim mesmo. Como o meu salário afeta só minha vida. Como a minha vida é vivida para mim e para os meus. Como eu ainda me acho no direito de escolher, sem levar em consideração o impacto na vida do outro. Quando ele escreve essa carta aos Filipenses, Paulo ele lembra uma experiência palpável do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus, que envolveu a sua comunidade e trouxe para ele muita alegria. Então, em seus momentos mais difíceis,
O que ele fazia? Ele lembrava desse abraço divino. Ele lembrava do abraço do amor de Deus. Está muito complicado, está difícil, tá? Mas ele nos alcançou. Cara, está complicado relacionar com esses irmãos, essa igreja tal está dando problema, a igreja tal. Paulo lembrava de quê? Eu fui alcançado pelo amor de Deus. O amor de Deus me alcançou primeiro. Então a missão se tornava mais leve. Irmãos, nós precisamos de um dilúvio da afeição de Deus. Precisamos, irmãos, de ondas de amor alcançando o nosso coração. Porque é somente com esse tal dilúvio de afeição de Deus em mente é que nós podemos orar, buscar Deus, para que o amor dele e o nosso amor uns pelos outros possa transbordar. É só tendo esse dilúvio do amor de Deus em mente que nós podemos dizer, Senhor, que o amor do Senhor que é em mim transborde para o outro. Olha só o capítulo 1, versículo 9. Essa é a minha oração. Paulo está dizendo aos irmãos, aos filipenses. Que oração é essa? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. A minha oração é para que o amor de vocês aumente. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele escreve aos irmãos da Galácia, irmãos, Gálatas capítulo 5, você não precisa abrir, depois você lê em casa, é muito conhecido o texto. Gálatas capítulo 5, verso 16, até o versículo 21 ali. Paulo mostra que o caminho da carne, o caminho de uma vida natural, ela é marcada pelo egoísmo. Egoísmo. É marcada pela desordem moral. É marcada por atitudes que rompem relacionamentos. Paulo descreve as obras da carne como algo que escraviza o homem. Então, se egoísmo é obra da carne, e a carne escraviza o homem, se você vive para si, você não é livre. Não, eu sou livre, eu vivo do jeito que eu quero. Se você vive de forma egoísta, você é prisioneiro. E o pior, você não é prisioneiro do diabo somente, você é prisioneiro de você mesmo. Porque se você é prisioneiro do diabo, você usa o nome de Jesus e ele te liberta. Agora, ser prisioneiro de si mesmo é a pior prisão que tem. Você está preso dentro de si. Quantos estão entendendo isso? Aí, em contraste a esse fruto, obra da carne, Paulo, ele apresenta o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito. Ele mostra as obras da carne e diz que quem vive para si mesmo é prisioneiro. E ele mostra o fruto do Espírito. E ele mostra o fruto do Espírito como o verdadeiro caminho de liberdade. Você não é livre quando você vive para si. Você é livre quando você consegue amar. Quando você consegue ser bom. Quando você consegue ser fiel. Quando você consegue ser manso. Quando você domina sobre você mesmo. Aí você é livre. Então Paulo está dizendo que a verdadeira liberdade é uma vida conduzida pelo Espírito, que produz cuidado com o outro. Paulo não está falando, irmãos, de duas naturezas que brigam dentro do crente. Não, tem hora que eu manifesto o fruto da carne, tem hora que eu manifesto o fruto do Espírito, tem hora que... Não é isso que ele está falando aqui. Esse texto não fala sobre duas naturezas ocupando o mesmo lugar. Paulo está falando sobre dois modos de viver. Amém? Dois modos de viver. E esses dois modos de viver, esses dois modos de existir no mundo, são completamente opostos. Fruto do Espírito e obra da carne são dois estilos de vida que são completamente opostos. Não, eu sou egoísta, mas de vez em quando eu amo. Não. Se você é egoísta, você não ama. Você está vivendo a obra da carne. Se você é egoísta, até o amor que você manifesta é para ser beneficiado. Mas nós somos tão egoístas, mas tão egoístas, que nós cobramos amor do outro.
Não, você não me ama. Não porque você não me visita, não porque você não me busca, você não me procura, eu estou aqui, ninguém fala comigo. É sempre exigindo que o outro manifeste amor. Isso é egoísmo, obra da carne. Você é um homem carnal disfarçado de espiritualidade. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, são dois estilos de vida totalmente diferentes. São dois modos de viver, são dois modos de existir totalmente opostos. Um destrói vínculos, alimenta a divisão, envenena a comunidade. O outro gera mansidão, o outro gera compaixão, o outro gera paz, fortalece os laços. Quantos estão entendendo isso? A vida no Espírito sempre se expressa em amor que edifica. Enquanto que a obra da carne fere, fragmenta o corpo. A grande questão aqui, irmãos, não é em um momento da vida, a parte do dia eu manifesto o fruto do Espírito. Na outra parte do dia eu fui tomado pela carne. Não, irmão. É como você está vivendo, é estilo de vida. Quantos estão entendendo isso? Eu queria terminar essa reunião orando por você. Eu queria dar para você a oportunidade de você se colocar diante do Senhor. De você fazer uma autoavaliação. De você olhar para dentro de você mesmo. E eu queria que você fosse muito sincero nessa manhã. Lógico, se você desejar fazer isso. Eu queria que você fosse muito sincero nessa manhã. Qual o estilo de vida que você decidiu viver? Qual o estilo de vida que você está vivendo? Você está vivendo pelas obras da carne ou pelo fruto do Espírito? Vamos lá, olhe para dentro de você agora. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Coloque sua mão sobre seu coração. Essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, do fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Essa é a minha oração por você nessa manhã. Que o amor de vocês aumente para discernirem o que é melhor. Que o amor de vocês aumente para que vocês possam discernir o que é melhor. Essa é a minha oração, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa reunião. Por cada um daqueles que estão nos acompanhando pelo online. Que o amor de vocês aumente. Que o amor de vocês aumente. Receba uma nova medida de amor. Que o Espírito de Deus possa liberar sobre você nessa manhã uma nova medida de amor. Que o verdadeiro Evangelho se manifeste na maneira como vivemos. Uma nova medida de amor que não se poupa, que não poupa a si mesmo, mas se gasta pelo outro. Se gasta pelo bem-estar do outro. Tudo que Deus liberou sobre sua vida é para transbordar, irmão. É para que o outro seja alcançado. É para que o outro seja beneficiado. Nós abençoamos você nessa manhã para manifestar esse amor. Eu quero enviar você nessa manhã. Quero enviar você nessa manhã para manifestar esse amor no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, em todos os lugares para onde você for. Eu envio você. Como marido, manifeste amor. Como esposa, manifeste amor. Como filho, manifeste amor. Como um patrão, como um funcionário, manifeste amor em todos os lugares onde você estiver. Eu envio você nessa manhã. Como igreja, nós enviamos você nessa manhã.